Muito bem, gente. Como eu disse, nós vamos falar um pouco de expiação e provas. Obviamente, todos já ouvimos falar de expiação e prova, né? É muito comum todo palestrante, todo mediador, todo orador, num determinado ponto, vivemos nós num plano, né, num planeta de expiações e provas. Justamente, é isso mesmo. Vivemos num planeta de expiações e provas. E mesmo que esse tema fosse um pouco estranho para nós, ou desconhecido, certamente todos aqui, né, estamos passando por diversas provas e por diversas expiações, né? Mas para falar de provas e de expiações, nós temos que falar um pouco de reencarnação, né? Porque a reencarnação é um dos princípios básicos da nossa doutrina, né? É onde nós nos agarramos, onde nós nos apoiamos, né? Para acreditar e para crer em tudo que nós cremos. Porque se não fosse a reencarnação, de nada valeria a pena, né? Porque estaríamos tentando nos melhorar, para que estaríamos tentando nos corrigir? A reencarnação, ela prova, né, na doutrina, que a morte não tem fim. Nós simplesmente fomos criados, né, por Deus em um determinado momento, uns há mais tempo, outros há menos tempo, né? Mas fomos criados e não temos fim. A matéria, o corpo, tudo que a gente está vendo aqui, até o próprio planeta um dia vai ter um fim. Não é amanhã nem depois da manhã, vai muitos milênios para isso acontecer, né? Mas o espírito permanece. Esse é indestrutível. Esse vai para a eternidade, né? Só para a gente ter uma noção de como é esse avanço, de como é essa nossa jornada, né? Depois que nós somos criados espíritos. Só para vocês terem uma ideia, a Terra tem 5 bilhões de anos, né? Aproximadamente, isso provado até cientificamente. E quem foi o responsável pela formação da Terra? Quem era o espírito de luz que foi encarregado de construir o nosso planetinha azul? Jesus. Ele recebeu das mãos do Pai a ordem para criar o planeta Terra. Antes desses 6 bilhões de anos que a Terra já existe, houve uma preparação de alguns milhões de anos, né? Um projeto. E um espírito, para chegar na categoria de um espírito crístico, do tamanho da importância de Jesus, leva outros tantos bilhões de anos. Então, há 5 bilhões, 5, 6 bilhões de anos, ele já era um espírito crístico, ele já era um espírito de luz, um espírito que comungava com Deus as suas ideias. Daí, o que acontece? Ele vem e planeja, constrói a casinha que nós vamos morar até a gente também nos melhorarmos. Então, em relação a Jesus, nós somos nenês, né? Recém-nascidos da fralda, ou ainda com fralda, né? E Jesus é uma sumidade e tem todos esses bilhões e bilhões de anos que nós seguramente iremos ter também, tá? Então, embora o corpo pereça, né? Embora o corpo morra, o corpo morre. Nós não, nós desencarnamos, o corpo morre, né? O espírito continua vivo no plano espiritual, né? E lá permanece na erraticidade até ter uma chance de uma nova existência e um novo corpo. O que quer dizer isso? Erraticidade, para quem ainda não ouviu falar, erraticidade é o período que o espírito passa quando ele não está encarnado. Então ele está numa colônia espiritual
Isso no nosso orbe, né? No planeta Terra. Ele está no plano espiritual da Terra, numa colônia, aguardando a sua chance, trabalhando, estudando, tentando progredir, né? Então, espíritos que ainda têm que reencarnar ficam na erraticidade. É um nome como deram para tantos outros, né? Tantas outras coisas. Ele fica na erraticidade aguardando uma chance, né? Para uma nova existência no corpo físico. Daí a pessoa fala, mas espera aí, chance ainda? Precisa esperar? Tem fila? Gente, o nosso planeta tem aproximadamente 30 bilhões de espíritos, né, vivendo nesse planeta. Encarnados, somos perto de 8 bilhões. Então, seguramente, temos 20 e tantos bilhões aguardando uma chance de reencarnar. Veja a oportunidade magnífica que nós temos de estar aqui, encarnados. Por quê? Porque a reencarnação, gente, representa uma oportunidade do espírito continuar progredindo. Porque é aqui na carne, né, que nós temos as grandes oportunidades de evoluirmos, de progredirmos como espírito. Então, muitos milhões de espíritos estão no aguardo de encarnar, para ter oportunidade de estar aqui, para ver se melhora a sua condição. Daí, quando o espírito está lá na erraticidade e retorna para o plano físico, o que acontece? Ele é submetido a provas. Ele saiu daqui, tentou se melhorar nisso, naquele outro, voltou para a espiritualidade, lá ele continua trabalhando, fazendo cursos, aprendendo, trabalhando muito, né? Quem viu o livro, pelo menos o Nosso Lar, né? Viu que o nosso amigo André Luiz lá penou para arrumar uma vaguinha para trabalhar lá, né? E mesmo assim foi fazer limpeza das salas médicas, entre aspas, que existem lá, né? Então, nós somos submetidos a essas provas, por quê? Porque elas ajudam na nossa evolução. Agora, ajudam na nossa evolução como? Quando conduzidas com coragem e resignação, né? Porque tem aquele velho ditado, né? Se o soldado foge da luta, de que valeu ele ir para a guerra, né? Então, nós estamos aqui, nós temos que enfrentar com resignação todas as provas, todas as lutas, todas as dores, os sacrifícios que se apresentam na nossa frente, né? É necessário que assim o seja. Mas, para o finalzinho, vou contar a história de uma pessoa e vocês vão entender melhor o que quer dizer isso, né? Então, quando o espírito volta, vai ser submetido a provas, onde que ele vem? Onde que ele vai morar? Bom, ele já não está mais num planeta primitivo, ele já não é um espírito primitivo, né? Ele já passou por diversas fases. Agora ele precisa passar por provas e precisa passar por algumas expiações, que a gente vai aprender o que é uma expiação, tá? E vem para o planeta Terra. Aqui é o nosso planetinha, né? Aqui os espíritos superiores consideram como uma escola, tá? É um mundo onde nós estamos para aprender, para nos corrigirmos, para progredirmos, né? Mas o nosso planetinha ainda predomina o mal. Por que predomina o mal? Porque existe muita ignorância ainda no planeta, né? E as pessoas sofrem o quê? As consequências dos erros praticados, que aí sim já é uma expiação, tá? Eu errei, vou consertar tudo isso que eu errei e vou passar por uma expiação. Ou a gente passa por experiências, né? Tipo testes, testemunhos, né? Que aí são as provas. Então, gente, o nosso orbe, a nossa planetinha, a nossa casinha azul, o que é um mundo assim, de expiações e prova, né?
E no mundo de expiações e provas, ou de provas e expiações é melhor, porque prova é obrigatória. Sempre que a gente vem, a prova é obrigatória. Já a expiação vai depender da gente, né? Se nós formos bem, se nós caminharmos de acordo com os preceitos dos ensinamentos de Jesus, nós vamos indo sem ter muitas expiações. Mas é difícil, né? E é assim que nós nos referimos ao planeta Terra. Nosso globo, nosso planetinha, ainda se enquadra em uma esfera onde o mal predomina. Porque nós temos que gastar esses miasmas, essas mazelas que nós carregamos com a gente no decorrer de muitas existências, né? Pode parecer estranho a gente falar, muitas. Não, nós temos muitas encarnações. Muitas, muitas. Tem espíritos encarnados aqui na Terra que já passaram de 1000 encarnações. E nós devemos estar por ali também, tá? Então, durante todas as... cometemos muitos erros, né? Mas, ainda que seja a condição atual do nosso planeta, de expiações e provas, ele caminha para ser um mundo mais avançado, física e moralmente, falando, né? Que vai ser o chamado mundo de regeneração. Né? É só para a gente ter uma ideia, para a gente conseguir avaliar, né, para onde nós estamos caminhando. Então, nós vamos mudar de planeta? Não, nós necessariamente não precisamos mudar de planeta. Né? O planeta muda a sua categoria. Quando que o planeta Terra pode deixar de ser um planeta de expiação e prova? Quando a maioria dos seus habitantes, encarnados e desencarnados, já tiverem condição de regeneração. A maioria, não precisa ser total, mas a grande maioria. Então nós estamos caminhando, é o nosso sonho de consumo, né? Caminhar para um mundo de regeneração. Quando Kardec consultou os espíritos que o ajudaram na codificação, Kardec perguntava, né, para ele me dar uma classificação dos mundos e também dos espíritos. Daí os espíritos falam, nós não podemos dar uma classificação absoluta, porque vocês não têm capacidade ainda para entender isso. Mas nós podemos dar uma classificação como quem diz, né, para curioso, uma classificação para vocês terem uma ideia. Daí eles classificaram em 5 tipos de mundo, que são os primitivos, que nós já saímos de lá, tá? Os de expiação e provas, que é esse que nós estamos aqui, tentando pular para cá, que é os planetas de regeneração, que é o nosso sonho de consumo hoje, né? E depois vem os ditosos e felizes, né? E depois, aonde fatalmente nós vamos chegar, os celestes, os mundos celestes ou crísticos, né? Jesus, por aí, já passou até por isso, daí já estão em outra categoria, né? Mas para a gente ter uma ideia, a gente está nesse... Então nós estamos tentando sair, dar o terceiro passo, né? O segundo mito. Nós demos um passo, vamos para expiação e provas, agora vamos dar outro passo, caminhando para regeneração. Então, provas e expiações são termos que a gente costuma usar para designar as condições atuais da Terra. E já os planetas de regeneração, quais são as condições e as características deles? Seguramente, né? O apego à matéria, a ignorância, o egoísmo e a violência não vão existir num planeta de regeneração. Vocês já imaginaram viver num lugar que não tem apego à matéria,
que não tem ignorância, que não tem egoísmo, que não tem violência, né? Onde predomina o amor ao semelhante. Que coisa maravilhosa. E estamos aí, estamos batendo na porta. Não vai ser quinta-feira, nem sexta, né? Não está tão pertinho assim, mas nós temos uma boa caminhada para cá. Mas já chegamos até aqui, já passamos por milhares de encarnações, né? Daqui a pouco a gente está lá e vai ser muito bom a gente se preparar para isso. Então, gente, tudo que a gente identificou, tudo que a gente verifica nos planetas nos inferiores, nos primitivos, nos de expiação e prova, já não vão fazer mais parte nos planetas de regeneração. Então, eu estou dizendo isso para consolo da gente, para a gente animar, né? Vamos continuar a luta, vamos trabalhar, porque já nós estamos lá. Mas, ainda hoje nós precisamos das provas e das expiações para a nossa evolução. Elas são indispensáveis para a nossa caminhada, para a gente conseguir chegar na regeneração. Mas resta o consolo de quando essa transição se completar, que segundo a espiritualidade, ela começou por volta de 1930 e pouco, né? E estamos caminhando. O dia que ela se completar essa transição, né? Pelo menos as expiações vão desaparecer do nosso planeta, ok? E aí as provas são necessárias, óbvio, para a gente continuar evoluindo. Então, expiação e prova. A gente fala, puta, mas qual é a diferença, né? Às vezes é difícil entender qual é a diferença. Veja bem, nem sempre é necessário a gente saber. Porque uma expiação, né, pode ser uma prova. Agora, uma prova nunca é uma expiação. Por quê? Porque uma expiação foi nós que provocamos. As provas são impostas. Elas são colocadas para nós. A expiação somos nós que provocamos, né? Se eu botar um shortinho, ir lá para o nosso clube, deitar ali na beira da piscina, com esse calor, com esse sol terrível, ao meio-dia, sem protetor solar, sem nada, o que vai acontecer? Vou ficar vermelhinho, eu já sou meio vermelho, vou ficar muito mais vermelhinho do que eu sou, né? Vou queimar, vai arder. O que é isso? É consequência de eu ter ficado no sol, de eu ter cometido aquele deslize, porque eu sabia que isso ia acontecer. Ou a gente não sabe? Vocês perceberam a diferença? Eu provoquei aquela situação. É a mesma coisa que eu ir comer num restaurante um caminhão de feijoada. É ruim, mas eu fui pela gula, fui pelos orgânicos, né, como diz o outro. A consequência qual que é? Uma indigestão, uma dor de estômago, dor de barriga, um monte de coisa. Quem provocou? Fui eu que provoquei isso. Não me foi imposto, tá? Então, compreender bem o que elas são e por que acontecem pode mudar a nossa forma e a nossa maneira de enxergar a vida. A gente pode olhar a vida com outros olhos. A gente pode perceber que as nossas dificuldades, as nossas dores, podem ser aceitas de uma maneira mais agradável, né? De uma maneira que a gente fale, bom, peraí, vamos dar um exemplo. Você pegou um dinheiro emprestado com seu irmão, né? Você sabe que tem que pagar, né? Chegou no dia lá, você fala, caramba, tenho que pagar, enfia a mão no bolso, rico dinheirinho, mas peraí, né? Essa é a prova. Eu peguei e tenho que pagar, entendeu? Então você está provando o quê? Que você é uma pessoa direita, que você é uma pessoa honesta. Exatamente isso. Existem milhões, as mínimas coisas da nossa existência podem representar uma prova. E outras tantas podem representar
uma expiação, tá? E a gente pode mudar a nossa forma de encarar os acontecimentos da vida assim, experimentando situações, analisando as situações. Santo Agostinho nos recomenda que, ao término do nosso dia, né, a gente encoste a cabeça no travesseiro e faça uma conversa com ele, né? Bom, hoje eu acordei, agi assim, agi assado, fiz isso, fiz aquilo. Bom, aquilo foi bom, eu vou tentar melhorar. Aquilo foi ruim, eu vou tentar evitar. Né? E é assim que a gente tem que fazer. Assim que seria o ideal que a gente fizesse. Porque é uma forma de nos corrigirmos, de nos melhorarmos e de nos anteciparmos às situações difíceis. Né? Você quer ver uma coisa? Eu briguei com a Marli. Falei um monte de bobagem para ela, porque eu estava nervoso, estava triste, estava magoado. E falei, daí eu chego de noite e falo, gente, eu não devia ter feito isso. Eu ofendi a Marli. Não tinha motivo para isso. Era eu que estava azedo, era eu que estava mal. Por que eu fui prejudicar outra pessoa? Então, às vezes, eu preciso corrigir isso. Gente, não precisa nem, hoje em dia a gente não precisa nem ir. Eu vou lá no Amor, vou procurar a Maria. Não preciso nem vir aqui. Eu pego a grande descoberta do século, esse bichinho, WhatsApp da Oni. Marli, me desculpe, eu falei isso, fiz aquilo, mas eu me enganei, estou arrependido e eu gostaria que você me perdoasse a respeito disso. É um passo gigantesco. É um passo gigantesco. Uma situação que podia perdurar por meses, semanas e até por encarnações se resolve com uma conversinha. Hoje, com o advento do WhatsApp, até isso ele é bom para nós. É ruim para um monte de coisa, mas certas coisas é bom. Porque eu garanto para vocês que ela recebeu a minha mensagem, é fatal que na sequência ou vem uma mãozinha ou vem um coraçãozinho. Ok, desculpa, está desculpado, eu entendo, sanamos o problema por aí. Né? Oportunidade que eu tiver chance, venha, dou um abraço, um beijo, peço mais uma vez uma desculpa. E a gente evitou mais uma expiação lá para frente. Né? E também provamos a nossa capacidade, de ser humilde, a nossa capacidade de ter coragem de enfrentar situações. Vocês perceberam que a mesma situação foi uma expiação e foi uma prova ao mesmo tempo? É ótimo, é maravilhoso. A gente só precisa ter consciência disso. Eu digo que o grande mal nosso, eu digo nosso, de todos nós, incluindo esse que vos fala, é que a gente, infelizmente, às vezes sai daquela porta para fora e esquece as lições. Estou criticando, não estou apontando o dedo, não. Acontece comigo, com qualquer um. Né? Até com o Divaldo acontece. Histórias que ele conta. Aconteceu com o Chico. Lógico, numa intensidade muito menor que nós. Mas acontece, nós estamos encarnados e nós estamos sujeitos aos problemas e às vicissitudes que a carne traz. A carne, o corpo físico, obstrui muita coisa, muito conhecimento que a gente tem, muita coisa que a gente conhece, que a gente já conhece, fica apagado. Existe um véu que a gente não consegue voltar para trás. Tem motivos, isso daria uma outra conversa, uma outra palestra, né? O esquecimento do passado. É muito mais importante esquecermos o passado por outras situações, né? Do que estar lembrando por conta dessas situações. Então a gente tem que acreditar, acima de tudo, que tem alguém no comando. Que no nosso caso, no nosso orbe, o governador do planeta é Jesus.
né? Meu pai dizia, quem está no leme é ele, aguenta a mão. Vai passar a tribulação, vai entrar água no navio, vai acontecer isso e aquilo, mas nós vamos chegar no nosso destino, porque quem está no comando de Jesus. E é a grande verdade. A gente não acredita muito, né? A gente fala muito de Jesus, muito de Deus, quando aqui estamos, ou em qualquer casa de oração, seja ela espírita, católica, protestante, budista, sei lá, esse tanto que tem por aí. Vocês percebem? A gente fala muito pouco, a gente acredita muito pouco, a gente pensa muito pouco em Jesus. Né? No trânsito, o cara te dá uma fechada, você fala, perdoa o meu inimigo, ou fala estrelinhas e largatos, né? A gente vai falar um monte de bobagem, depois vai se arrepender. Por isso que a gente costuma falar que bom mesmo é a água de Maria, né? A mãe de Chico, né? Você está louco para falar uma besteira? Eles põem água na água. Do filme também nós vimos, no filme André Luiz, lembra? Ficou uma situação até engraçada. Nós vamos ficar engraçado, mas pelo menos a gente não vai fazer besteira, né? Então é muito bom. Então compreender essas situações da vida é muito importante para nós. Acreditarmos mais em Jesus, acreditarmos mais nas leis da natureza, ou seja, nas leis do Pai. Ninguém vai passar por cima dessas leis. Ninguém. Nem Jesus passou. E não é espírito, seja lá em que categoria ele esteja, que vai modificar as leis do Pai. Elas são imutáveis. Então, quer a gente queira ou não, nós vamos ter que caminhar dentro das regras e das leis que foram estabelecidas, com o auxílio de tudo que Jesus trouxe para nós. Tudo que está aí no livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênesis e por aí afora. Né? Então é muito importante que a gente tenha conhecimento dessas situações. Bom, a gente, para ter uma ideia do que é prova, né? Vamos dar uma conferida, mas dar alguns exemplos melhores para a gente poder... se a gente tem um pouco de dificuldade para compreender o que é uma provação espiritual, vamos traçar um paralelo. Né? Numa escola comum, estou vendo que temos professores aqui, numa escola comum, são aplicados o quê? Provas para quê? Para testar o conhecimento e avaliar se o aluno adquiriu a qualificação necessária, se ele tem conteúdo. Então, é dada a provinha, né? É dada as provas, os exames, tá? E essas provas vão, se em situação boa, se o aluno tiver em boas condições, ele avança de ano, tá? Não é assim que funciona? É assim, todos nós já passamos por isso. Essa é a mesma lógica que a gente pode usar no contexto espiritual. Lembra que lá atrás eu falei que os espíritos consideram o nosso planeta como um planeta escola? Né? E é assim que é. Na vida terrena, as provas seguramente representam as situações mais diversas que nós enfrentamos. Né? Situações que podem deixar a gente em alguma dificuldade, tropeçando, não querendo ir um pouco para frente. Mas a base de tudo é a seguinte: se nós temos no nosso espírito o orgulho, seguramente as provas serão para testar nossa humildade. Se nós somos muito severos, as provas serão para a gente ser amável em várias situações. Se nós somos egoístas, as provas vão nos levar a ser caridosos. Pelo menos vão mostrar. A gente vai ter que passar por essa prova, nós temos que mostrar ser caridosos. Se a gente é perverso, benigno, né? Se a gente é ocioso, né? Vai ser laborioso. Se a gente
é inútil, vamos ser útil. Então, a vida vai nos dirigindo, vai nos encaminhando para essas situações. Se a gente, esse é um exemplo também que todo mundo dá, né? Se a gente reza a Deus, a Jesus, e pede paciência, o que ele vai mandar para nós? Um Sedex 10, com uma caixinha cheia de paciência para a gente tomar um comprimido por dia? Claro que não. Ele vai mandar situações, né? Daquelas bem cabeludas, para testar a nossa paciência, para nós exercitarmos a nossa paciência. Então, as provas são basicamente isso. E elas são compulsórias, nós temos que tê-las. Toda encarnação elas vêm. Se nós não conseguimos vencer algumas dessas provas, né, a gente vai ficar na famosa dependência, né? A minha filha que virava e mexia, pai, tudo depende, não sei do que, tudo depende, não sei do que. É uma dependência. O ano que vem você vai fazer, ou na próxima encarnação, você vai fazer tudo que tem que fazer para evoluir e mais aquele tanto. Só que não se chama DP, chama-se expiação. Perceberam? Eu vou ter que corrigir aquilo que eu errei. Eu falhei. Eu não fui para frente. Né? Daí eu vou lembrar que eu não posso ir para a beira da piscina sem proteção num dia de muito sol. Um exemplo bobinho, só para a gente, né? Eu vou lembrar que eu não posso agredir o meu irmão, porque ele é a coisa mais importante que eu tenho. Eu digo meu irmão em vida. Todos somos irmãos uns dos outros. Todos vocês são importantes uns para os outros e são muito importantes para mim. Todos nós dependemos se eu for para o alto do Kilimanjaro lá e ficar lá 3 anos em meditação, sozinho. Quando eu voltei, eu mudei alguma coisa? Nada. Às vezes eu volto até pior. Não mudei nada, porque nós não testamos nada. Nós não pusemos à prova com o nosso irmão. Né? E as nossas provas maiores seguramente estão, sabe aonde? Debaixo do nosso teto. Com quem? Com minha esposa, com meus filhos, com a minha sogra quando mora comigo, com meu cunhado, né? E está ali. E nós vamos ter que dar um jeito de encarar isso. Porque nós não viemos em passeio. Nós não viemos com os nossos queridos familiares verdadeiros que estão no plano espiritual. Nós temos uma família, todos temos uma família espiritual. Isso não quer dizer que um dos nossos familiares hoje encarnados não venha participar dessa família. Mas, via de regra, são irmãos nossos que temos dificuldades, temos grandes problemas de relação. E o que acontece? Deus fala, peraí que eu vou dar um jeitinho nisso. Você vai casar com você, que vai ter esses 3 que você detesta como filho, e assim junta tudo na mesma panelinha e põe num lar. Num lar que ele chama que é o primeiro templo do homem encarnado, porque ali é um verdadeiro templo. É ali que nós temos que experimentar ser tudo aquilo que vai nos levar a progredir, ser humilde, ser amável, tudo isso que eu falei aí, caridoso, benigno e por aí afora. Como é que eu vou conseguir ser bom aqui fora se dentro da minha casa eu sou um déspota? É difícil, gente. Porque a hora que sair o verniz é a casca, né? Nós perdemos o corpo, tudo isso desaparece. Daí a nossa consciência aponta para nós mesmos e fala, você foi falso. Você não foi verdadeiro. Né? E a gente perdeu uma rica oportunidade de nos acertarmos
com pessoas que nós tínhamos dificuldades. Em encarnações passadas, nós tivemos a oportunidade de encarnar na mesma família, de estarmos próximos por muito tempo durante a nossa encarnação e não nos acertamos. Algumas vezes a gente vai lembrar no fim da vida, quando alguém está, o papai está indo embora, né? A mamãe está indo embora, e fala, puxa, fiz tão pouco. Mas essa é uma coisa que nós precisamos ter consciência. Estamos todos errados? Não, não estamos todos errados. Nós estamos caminhando, nós estamos em provas. É comum no nosso planeta isso acontecer. Mas se a gente sabe disso, né, já é uma grande virtude. Né? Na hora de um incêndio, eu saber que ali eu vou para a rua e que aqui eu vou para dentro do incêndio, se eu souber que ali é a saída, é um grande trunfo que eu tenho na mão, não é verdade? É um trunfo maravilhoso. Aconteceu a coisa, eu por aqui, ali. Assim tem sido a doutrina espírita para nós. Está abrindo as portas, está esclarecendo, está mostrando a verdade. É fácil? Seguramente não é. Mas nós temos que caminhar, né? Então, gente, as provas podem ser árduas, mas significam uma oportunidade magnífica de progresso espiritual. Tá? Sem elas, a gente certamente viveria num estado de inércia. Eu sei o que sei, é isso que eu sou, e eu fico aqui. Não aparece nada. Eu sei uma prova que todo mundo queria. A prova da riqueza, né? Da fortuna. Todo mundo queria ter a prova da fortuna. Mal sabemos que é uma prova terrível. Talvez a pior dela. Dizem amigos espirituais, né, que as duas piores provas que a gente tem é a riqueza e a beleza, que envolve a gente de uma tal maneira, né, que a da beleza certamente não vim com essa chance. Quem sabe a da riqueza ainda consiga ganhar na loteria. Mas, gente, às vezes a gente quer provas que são maiores do que nós, do que a nossa capacidade de administrar. Tinha um amigo que dizia assim, ó, ganhar dinheiro não tem problema nenhum. Você pode ganhar o quanto quiser. O problema vai ser o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, a riqueza é uma prova terrível, 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 porque a gente acaba ficando ganancioso, orgulhoso, vaidoso. Ela desperta a gente para um monte de coisas que a gente talvez até já estivesse abandonando. Daí, Ivan, você tá legal já? Fez palestra lá na Moriluz, tá bonitão, né? Então na próxima você vem milionário, para ver se você vai falar com tanta, né? É exatamente isso. E daí você tem que vir provar. E a mesma coisa dizem da beleza, né? A beleza é estonteante, a beleza também leva para orgulho, leva para vaidade, enfim, para uma série de situações que a gente não consegue controlar. Não é verdade? A beleza ainda tem um atenuante, né? A pessoa sabe que com o passar dos anos as coisas vão, né? vai deteriorando, né? Eu, por exemplo, não consigo mais fazer ondinha no cabelo. Mas topete, tampouco topete. Vai mudando e a gente vai, né? A riqueza nem sempre acaba. Boa parte das vezes os filhos conseguem destruir tudo que o pai construiu, na boa parte das vezes, né? Então, as provas se referem aos desafios que nos testam para nos fazer progredir, tá? E é através das provas que a gente vai caminhando. Já as expiações funcionam como uma espécie de alerta. Né? Acende a lanterninha lá, pi, as sirenes, fala, opa, isso é de minha responsabilidade. Se eu fizer isso, é minha responsabilidade. Se eu estou com uma doença incurável, eu sou responsável.
né? Se eu tenho situações problemáticas na minha empresa, na minha família, no meu grupo social, eu causei isso em algum tempo da minha existência anterior. E eu vou ter que pagar. E é tal história. Eu peguei do meu irmão, vou ter que pagar. Não tem outro jeito, né? E é assim que nós vamos ter que cumprir. E o meu irmão pode até aliviar para mim, mas as leis naturais não aliviam, não. Você vai ter que aprender a lição. Não é verdade? E qual é o resultado disso daí? É a reeducação do nosso espírito. Se você procurar a palavra expiação lá no dicionário, né, vai encontrar explicações relacionadas a cumprimento de penas, a purificação de faltas e por aí afora. Mas dizem os amigos espirituais que este significado que nós encontramos lá é muito modesto e que não esclarece o que vem a ser expiação na visão do Espiritismo. Pra vocês verem quase. A expiação, no contexto espiritual, tem muita relação, gente, com a nossa boa ou má conduta. Diante do quê? Diante dos abusos que nós temos com o nosso corpo físico, com os nossos semelhantes, né? Porque através da convivência, né? Pois existe um propósito atrás disso. Esse corpo, embora ele fique aqui e vá virar pó de novo, é responsabilidade nossa. E daí vocês tirem suas conclusões a respeito de agredir o corpo de uma maneira ou de outra, da gula, da vaidade excessiva. Lógico, todo mundo quer sair bonitinho de casa, né? Até Chico usava aquela peruquinha feia que dói, mas ele achava legal, ele punha aquele troço na cabeça, né? Eu não ponho porque eu não gosto, né? E é isso aí. A gente quer sair bonitinho, a gente quer ter uma roupinha bonitinha, tá? Mas tudo com limitações. Nós vivemos num planeta não, nós vivemos num mundo de encarnados, e como encarnados nós temos que nos portar. Nós temos direito a tudo que Deus nos fornece. Se nós temos condição de ter um carrinho, vamos ter um carrinho. Se nós temos condição de ter uma casa, vamos ter uma casa, sabe? Agora, não precisa exagerar, né, gente? Tem gente aí, e eu não digo só mulher, né, porque hoje está na moda, né? Mulher e homem que vai 10, 15 cirurgias plásticas para você melhorar. Não adianta, uma hora despenca tudo. Não tem jeito, né? Então, precisamos ter muito cuidado com o nosso corpo, no nosso relacionamento com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos encarnados e também com os desencarnados. Via de regra, a gente não respeita nem Deus. Não é isso? Eu falei aqui numa outra vez, né? Eu fiz uma palestra, uma pessoa, Deus me abandonou. Você acha que Deus abandonou alguém? Então isso é uma falta de respeito para com Ele, né? E a gente vai criando situações em que a gente vai ter que se reeducar. Essa é a finalidade da expiação, nos reeducarmos. A expiação tem 3 fases. Primeiro, o arrependimento. Lembra a hora que eu briguei com a Marlene? Putz, me arrependi. Caramba, fiz bobagem. Né? Qual é a expiação, a consequência? Eu vou ter que me corrigir, vou ter que falar. E depois vem a reparação desse mal. O que é essa reparação? No nosso caso aqui, que é bem simplório, eu ia comprar uma caixa de bombom e dar para ela, né? Para aliviar a situação. Em outros casos, a gente muda. Chico, numa certa ocasião, não sei se vocês leram esse pedaço, em que ele diz que
uma senhora queria conversar com ele, e ele disse que não tinha tempo, que ele estava indo para lá onde ele trabalhava, e depois ele se arrependeu. E o Emmanuel falou: "Ô Chico, rapaz do céu, você não podia fazer isso. E agora? Manda chamar a mulher." Chama a mulher para conversar com ele, sei lá o que foi que teve lá, que eu não lembro da história completa. E depois Emmanuel chegou para ele de noite e falou: "Agora você tem que fazer a reparação desse mal, né, Chico?" "Mas como?" "Descubra uma coisa que ela queira muito, que ela precise muito, e dá para ela." Daí ele já mandou ele, os irmãos, não sei quem, o pessoal do centro lá, bisbilhotar a vida da mulher para descobrir o que era. E a mulher, o sonho dela era ter uma máquina de costura. E Chico o que fez? Comprou uma máquina de costura, diz as más línguas que a prazo, né? E deu a máquina de costura. A mulher ficou radiante, veio lá, beijou, abraçou. Aí a Emmanuel falou: "Tá vendo? Agora você reparou o mal. Não foi só atender ela." Então, obviamente isso é muito simbólico. Não precisa ser uma coisa material, mas um carinho, um abraço, um beijo, né? Uma atenção especial, um convite para ir na sua casa, tomar um cafezinho, né? Qualquer coisa desse tipo, você repara esse mal. E os males são reparáveis em vários níveis. Óbvio que eu estou falando isso do relacionamento com os nossos irmãos, mas outras dificuldades a gente tem que se reparar, até para com a sociedade, né? Quando necessário for, tá? Estamos quase chegando no nosso finzinho e eu queria falar de uma pessoa que é um exemplo, vai ser um grande exemplo, foi um grande exemplo para nós. O nome dele é Jerônimo Mendonça. Alguém já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Né? 1, 2, acho que 4 aqui já ouviram falar em Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele era conhecido como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça teve uma felicidade, ele nasceu em berço espírita, então ele teve um conhecimento. E quando chegou aos 19 anos, apareceu uma doença degenerativa. E aos poucos ele foi perdendo movimentos das pernas, dos braços, tudo foi se definhando, grandes dificuldades. Passou por uma cadeira de rodas, pouco adiantou. A pressão de ficar sentado era muito grande, doía, ele tinha dores horríveis. E puseram ele numa maca, né? E da maca ele acabou indo para uma mesa, uma cama dessas tipo hospitalar. O interessante é que mesmo assim, Jerônimo Mendonça construiu uma creche, dava palestras, né? Era muito bem-humorado, ria de tudo, né? Certa feita, ele gostava muito de ir ao cinema. E os amigos, companheiros, levavam ele na cadeirinha de roda e punha a cadeira onde? Aqui no vãozinho, né? No corredor, não tinha jeito. E quase toda semana ele assistia o filminho. Daí uma senhora esbarrou na cadeira. Também esse aleijado está toda hora aqui. Ele virou para mim: "A senhora também não para em casa, não." Quem diz: "Pô, eu estou aqui, você também dá." E ele era muito bem-humorado, ele fazia isso para brincar. Ele, nas palestras dele, às vezes precisava parar, vinha alguém com uma toalha ou fechava a cortina para limpar a boca dele, porque ele só mexia um pouquinho esse movimento, deitado. E precisavam ajeitar ele, porque as dores ficavam muito fortes. E vem fazer palestra aqui, tinha que tirar todas as cadeiras, entrar com a mesa, colocar ele aqui, ele fazia deitado. Vocês percebem? Tanto que ele falava assim, ele, pelo seu bom humor, ele falava: "Divaldo todos conhecem, né?" Então, Divaldo, quando fala aquela coisa magnífica, ele é ovacionado. Todo mundo aplaude.
mas só eu saio carregado pelas pessoas. Rindo da situação dele. Vocês veem como ele enfrentava as coisas. Ele trabalhava, fazia tudo que podia. Óbvio que ele tinha os colaboradores, porque ele já não tinha mais. Mas era uma mente, né, gigantesca, por isso que era o gigante deitado. Então, que esse tenha sido o exemplo de resignação com as dores, com as dificuldades, né? Agora, tudo isso, gente, que eu falei para vocês aqui, está atrelado a quê? Ao livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio representa a nossa necessidade, a nossa liberdade de fazer o que bem entender. Todos aqui, todos encarnados, aliás, todos os espíritos no universo têm o livre-arbítrio. Né? Nós podemos fazer, nós podemos exercer a nossa livre escolha. No entanto, isso não significa que o homem está isento de correções pelas suas ações ruins. Cometeu uma ação, vai ter que responder. Tá? Ainda que a pessoa tenha autonomia das suas atitudes, ele sempre vai ser responsável pelas consequências, ou seja, entre aspas, expiação. Tá legal? Para encerrar, eu prometi para você, cheguei até a hora que você queria. Para encerrar, eu vou trazer uma frase de Chico, que vocês todos conhecem, mas é bom lembrar e levar ela no coração, a partir do momento que a gente sai daqui, lembrar toda hora, tá? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se erramos, erramos. Vamos ter expiações futuras? Vamos encarar as expiações futuras. Mas vamos tentar diminuir esse, né? Até o Palmeiras virou em cima da Água Santa, por que nós não podemos virar a nossa vida? Não é isso? Vamos dar uma virada, vamos nos melhorar. Podemos começar agora, daqui para frente, desse instante para frente, a fazer um novo fim. Esse é o nosso objetivo. Porque a gente tem que ver a vida, como eu já falei lá na frente, como um todo. A vida é a eternidade para nós. Eu vou morrer mais não sei quantas vezes, eu vou nascer não sei quantas vezes, mas eu vou estar sempre vivo. Ou aqui, ou no mundo espiritual. Pouco importa. Vou estar vivo. Os que se relacionam conosco, também, no mesmo grau e tamanho. Então, não fiquem tristes se alguém partiu, porque já já a gente está trombando de novo. Vamos ficar alegres com aqueles que estão chegando e preocupados, orientá-los para que eles tenham uma jornada mais serena e mais tranquila que a nossa, né? Não custa nada a gente ajudar um semelhantezinho que está chegando aí. Tá ok?